Esse é o podcast Nós na Real. Aqui você vai encontrar de tudo um pouco, porque na real a vida é assim. Pegue seu novelo e venha costurar experiências por meio de um diálogo aberto, empático e descontraído com a gente. Acompanhe o nosso conteúdo também nas outras plataformas e redes sociais pelo @Nós na Real. Você já falou algo e depois ficou se perguntando se deveria ter ficado em silêncio? Ou dito de outra forma? Você já engoliu palavras que queria dizer? A verdade é que a comunicação é uma das partes mais desafiadoras da vida. E até já falamos disso em outros episódios, quem lembra? Pois então, às vezes, sentimos medo de sermos julgadas, rejeitadas e até de causar um conflito. Mas será que faz bem segurar tudo para nós mesmas? E quando falamos, estamos realmente sendo compreendidas? Será que devemos falar tudo o que dá vontade? Será que a maneira como nos comunicamos tem algum impacto no outro? São muitas perguntas. Mas no episódio de hoje, vamos explorar esse universo complexo da fala e da escuta. Vamos conversar sobre o que nos impede de dizer o que estamos pensando e sentindo, os impactos que o silêncio pode ter em nossas relações e na nossa autoestima. E, claro, como podemos nos comunicar de maneira mais clara e saudável. Então, se você já se sentiu presa entre o silêncio e a vontade de se expressar de forma satisfatória, esse episódio é para você. E dessa vez temos uma convidada muito especial com a gente, a Flávia Hauck, que veio costurar aqui conosco. Flávia, seja muito bem-vinda e começa contando pra gente um pouquinho do que tem aí no seu novelo. Oi, meninas. Queria muito agradecer o convite de estar aqui. Estou muito feliz. Sou ouvinte do podcast, então estar aqui é uma grande honra mesmo. Bom, eu sou a Flávia, já vi que vocês se apresentam de uma maneira às vezes mais sem trazer tanta questão profissional, né? Então eu sou casada, moro junto, casada já. Tenho dois cachorros, um que está emprestado, é da minha amiga que está viajando, mas já é quase meu, e um gatinho. Também sou psicóloga. E sou professora de psicologia, e eu dou há alguns anos já uma matéria que chama Habilidade de Comunicação. Foi daqui que surgiu, né, a ideia de vir aqui e conversar com vocês sobre esse tema. Então, eu vejo que essa questão de como a gente fala, se fala, pega todo mundo, né? Uma questão tão delicada, tão sensível, e espero contribuir e ouvir muito de vocês também sobre o que vocês têm a dizer sobre isso. Seja bem-vinda. Realmente é um prazer para a gente Obrigada. receber aqui. Uhum. E eu já queria começar perguntando para todas, assim, para você, Flávia, para a Rai, para Marcela, dessas experiências, né, que a gente vive, se vocês já passaram por algo assim, de falar alguma coisa e depois ficar se perguntando se devia ter falado, ou se devia ter falado de outro jeito. Às vezes a gente passa por experiências e fica ruminando um pouco sobre elas, né? Eu já passei pelas duas, assim, de falar e me arrepender, e também de não falar e depois pensar, nossa, mas eu devia ter falado, e fica aqui. Acho que é muito comum. A gente pode pensar, às vezes, que tem alguns contextos que podem facilitar com que a gente fale, outros que também são mais difíceis, né? Para algumas pessoas, às vezes, numa relação de intimidade é mais fácil falar, para outras é mais difícil e é mais fácil falar com quem é mais distante, mas às vezes acaba dando errado também, né? O efeito que tem na outra pessoa pode ser ruim, ou a pessoa não recebe tão bem e deixa a gente com aquele arrependimento de falar. Eu fiquei pensando assim, quem nunca, né? Assim, porque eu acho que é algo muito comum passar por essa sensação de caramba, eu falei demais, ou eu deveria ter falado isso, ou naquele jeito, naquele tom. Acho que isso mostra também uma preocupação, né, também com o outro e também com como a gente gostaria de se apresentar para o outro, a forma que a gente gostaria que chegasse a mensagem para o outro. Então, mostra aí um cuidado, uma preocupação, mas às vezes ela vai para um excesso, de ficar numa ruminação de nossa, eu acho que chegou nesse tom, e muitas vezes nem chegou nesse tom na outra pessoa. A gente fica tanto preso, assim, às vezes, na nossa própria perspectiva, que a gente, às vezes, distorce um pouco também como foi aquela comunicação realmente, né? Chegando num tom de ruminação, em alguns momentos, excessivos. De a pessoa depois falar, nossa, mas eu nem lembrava que você tinha falado isso para mim. Nossa, eu nem tinha me tocado dessa sua fala. Não, para mim foi normal. Então, acho que também tem esse contraponto, né, da pessoa ter se preocupado em excesso e aí nem foi também daquela forma que ela imaginou. Não sei se vocês já passaram por isso também.
Pra mim é muito engraçado. Antes de começar, eu tava falando com a Jéssica, com a Marcela. Gente, eu posso falar um exemplo de ontem à noite? Eu tava numa reunião, e a Jéssica autorizou, claro. Mas eu tava numa reunião com a Jéssica e foi muito engraçado, porque a gente fez uma reunião ótima, tava tudo certo, incrível. E aí ela virou e falou: Quer falar, Jéssiquinha? Você falou assim: Ai, olha, o projeto, quando a gente faz o projeto juntas, pra mim só faz sentido se a gente realmente estiver juntas. Aí eu, uhum, tá muito. Tá muito óbvio isso pra mim também. E aí ela falou, não, Rai, sabe o que que é? Uma mensagem que você mandou, é, meio que pareceu que eu tava só, a mensagem que eu mandei pra Jéssica, eu deixei ela sozinha no contexto, né? E eu falei, gente, mas que mensagem foi essa? E foi uma mensagem que claramente dava pra entender o que ela entendeu, mas eu nunca me passou pela minha cabeça que ia deixá-la nessa situação. E a mensagem era assim, ela tinha me perguntado, ai, olha, tive uma ideia. Posso colocar uma pergunta? Não posso não. O que você acha de colocar uma pergunta X? Aí eu respondi, sim, faça o que você achar melhor. Só que pra mim, sim, faça o que você achar melhor, era dando toda a liberdade. Eu acredito em tudo que você colocar, porque eu sou uma pessoa extremamente que faz questão de olhar tudo, de ser muito, né, perfeccionista e querer dar meu pitaco em tudo, né? E eu falando, Jéssica, faça o que você achar melhor com fio de olhos fechados. Só que tudo isso nas entrelinhas. O que foi pra Jéssica foi só, sim, faça o que você acha melhor. E eu tava num contexto de viagem, de mudança de casa, de consultório e tal. Ainda tô nessa loucura e a Jéssica olhou e falou nessa loucura. E a Jéssica olhou e falou: Ai, a Rai deve estar muito corrida e tal, né, Jéssica? E aí não falou nada. Ela ficou só do lado de lá e eu nunca ia imaginar. Se ela não tivesse falado pra mim ontem à noite, eu nunca ia imaginar, porque ela continuou me tratando da mesma maneira. A nossa relação seguiu do mesmo jeito, mas ela tava doendo esse pedacinho, não era, Jessiquinha? E aí depois eu fiquei muito mal de ter deixado a Jéssica nessa situação. Gente, como assim? Resumindo, eu tava realmente nada cuidadosa com essa comunicação. Eu tava corrida mesmo e poderia ter falado de um jeito muito mais claro e com mais adorno, né? Não adornos, claramente sobre. Não tipo, fica com. Faz o que você acha melhor, tipo. Quer falar, Jessiquinha? Eu ia comentar que em comunicação é difícil assim já falando, né, ao vivo ou com a voz, imagina lendo, né, no WhatsApp. Então, isso foi pelo WhatsApp. Então, ela expressou uma entonação que talvez provavelmente, se fosse pessoalmente, eu não teria ficado em dúvida do que ela estava querendo dizer. Mas eu li com a minha entonação, sabendo do momento que ela estava vivendo. E aí Aham. eu dei uma ideia, ela faz como achar melhor. E eu só respondi assim: como eu achar melhor, não, sua opinião importa. Vamos decidir juntas. E eu li, eu li Faz aí do seu essa. jeito e, tipo, tanto Me faz a deixa. sensação que eu fiquei, né? E aí ontem eu falei pra ela, Rai, se a gente for trabalhar juntas nesse projeto, é juntas mesmo. Então, se a gente precisar da opinião da outra, a gente precisa se ajudar e tal, né? Totalmente desconectado com o que ela quis dizer e vice-versa, né? Então, assim, e se eu não tivesse falado isso pra ela ontem, ela nunca saberia como eu tinha me sentido com o que ela disse e como que chegou pra mim, né? Enfim. E que bom que você falou, né, também, porque acho que esse é o ponto aqui do que a gente vai conversar, né? Você ficou chateada, pensando o que está acontecendo aqui, o que que a Rai tá achando, o que que ela tá sentindo, e aí entra nesse dilema, às vezes, será que eu falo? Será que eu não falo? E aí, quando a Marcela falou, me fez muito pensar, assim, que esse mal-estar que a gente sente de, nossa, será que eu vou falar ou não? E que às vezes nem foi tão grande coisa, vem de, às vezes, achar que é errado falar. Assim, eu vou ser a pessoa que está trazendo problema, eu vou ser a Uhum. pessoa que de mimimi, né? Que fica vendo um monte de coisa. Então, não, vamos deixar tudo tranquilo, deixa assim, não quero trazer problema mesmo, né? Como se falar sobre uma coisa que você sentiu ou alguma coisa que você está pensando sobre aquela relação fosse criar o problema. Só que, na verdade, o problema já existiu, né? Você estava ali, Exato. sim, pensando, nossa, né? Acho que isso aqui não tá bom. Pelo menos você não mudou com ela, porque, eu falo que você estava agindo normal, né? Tem gente que
e vai trazendo um impacto. Eu tô chateada com você, então eu vou ficando um pouco mais distante, eu não falo mais do jeito que eu falava antes, mas assim, não quero trazer problema, então eu não vou falar sobre essa coisa que me incomodou. E aí, será que não é isso que vai trazer o problema? Das contas, Uhum. E ao para longo a do tempo, relação. né, assim, tipo, acontece uma vez eu interpretei de um jeito, vamos supor que daqui a pouco tivesse outra mensagem que eu interpretasse também de uma forma, ou que ela não se expressasse tão bem, e assim, repetidas vezes, com certeza, essa relação em algum momento iria estar bem quebradinha, né, assim, porque daí uma ia Uhum. estar ou chateada com a outra, ou pensando coisas que não aconteceram de fato, e sem a oportunidade de falar, né, sei lá, manejar ali de alguma forma que pudesse reparar a comunicação, a relação, enfim. E por isso eu acho que é muito desafiador é desafiador essa habilidade de se expressar, de se comunicar, né? Assim, o que vocês acham, inclusive, que é mais desafiador nesse sentido, de se comunicar de forma clara? Eu penso que assim, na hora vem uma ansiedade mesmo, né? De eu vou falar e o que que vai acontecer? Parece que é isso, eu vou gerar um incômodo naquela pessoa, eu vou machucar essa pessoa na hora que eu falar, então seria melhor eu não falar para evitar esse desgaste que vai ter na relação, no outro, e também o mal-estar que eu vou sentir na hora que eu vou falar. Eu acho que tem um ponto que a gente vem martelando também em outros episódios, que é a gente acreditar às vezes demais no que a gente pensa. A gente precisa ficar muito mais sensíveis, pelo menos ficar, atentar, né, ao que está acontecendo na relação, e mesmo quando a gente atenta na relação, às vezes a gente passa despercebido. Mas é um desafio a gente ficar pensando, acreditar muito nos nossos pensamentos, né? De que eu preciso ser perfeita para me comunicar, ou eu não posso errar na hora de falar, eu não posso machucar ninguém na hora que eu vou me expressar. E isso, na verdade, é só um fato, é só uma constatação. A gente vivendo já coloca a gente numa condição de machucar, de ser responsável pela dor do outro. Quer a gente faça isso com intenção, quer não. Então, o tema hoje é sobre o silêncio também, né, como uma alternativa, e quer a gente fique em silêncio ou a gente tente falar, a gente já pode é, fazer tudo que os nossos pensamentos dizem que a gente não pode fazer. Então, esse é um ponto que, assim, tem vários pontos, mas eu queria levar esse. Total, não, eu acho que o que vocês duas falaram se complementa muito, né? Porque é muito nesse local do que às vezes a ansiedade vai trazer ali de, nossa, né, vai ser ruim, eu vou estragar a relação se eu falar alguma coisa, na verdade, eu vou gerar uma briga maior se eu falar alguma coisa. A gente fica tão preso, né, nesses pensamentos, nessas percepções, que a gente se desconecta da relação que a gente quer construir com o outro. Os sentimentos, os pensamentos viram guias e a gente deixa de olhar para o tipo de relação que a gente quer ter com aquela pessoa, e do tipo de amiga, por exemplo, que a gente quer ser para aquela pessoa, o tipo de parceira de trabalho que a gente quer ser para aquela pessoa, enfim, não importa o papel, né? Mas a gente se desconecta desse lado aqui, que é o que talvez poderia estar guiando mais as nossas relações, e se conecta muito a este medo, a esta ansiedade, esses pensamentos, né? Que o que gera mais é muito mais um afastamento do que uma aproximação, né? No final, a consequência é afastamento, desconexão, né? Ruídos na comunicação, e vai crescendo essa chateação a longo prazo, e aí vira uma bola de neve no final, que poderia às vezes ser resolvida pontualmente com um pequeno esclarecimento, uma pequena colocação, né? Falar de uma forma um pouco mais descritiva, enfim. E aí é o ponto, né? O quanto às vezes a gente se afasta de uma pessoa, ou até mesmo de quem a gente quer ser para aquela pessoa naquele momento. Isso que você falou fez me lembrar de quando eu converso com meus alunos, que eu falo isso como sendo um veneno para a relação, mesmo que você vai tomando pequenas doses, assim, e chega uma hora que a relação realmente está envenenada. Que é isso, aconteceu só essa coisinha aqui, não, vai gerar esse desconforto para quê? Deixa isso passar. Então é como se a gente estivesse pensando mais no curto prazo ali na hora, né? Eu não vou falar para não criar um desconforto aqui. Mas aí na próxima eu também não falo, depois eu não falo.
E às vezes essa tentativa de lidar com o problema desse jeito, assim, parece que ele vai sumir. Esse problema vai sumir. Né? Esse meu desconforto que eu tenho com uma coisa que essa pessoa faz, alguma coisa que eu não gosto, que eu queria que fosse diferente. Mas o problema ele continua ali. Né? Então a gente vai envenenando a relação até um ponto que ficou insustentável. Na hora que você toma coragem para falar, ou assim, na hora que tá tão difícil mesmo que você fala, às vezes até para você já não tem mais muito tempo para a pessoa mudar, fazer alguma coisa que vai resolver o problema para você. Você queria que a mudança fosse mais rápida, né? Porque para você, você está lidando com isso já há muito tempo. Mas aí a pessoa recebe ali agora, né? Então ela passa a lidar com aquela questão a partir de agora. E aí você tem uma urgência maior do que ela vai ter realmente possibilidade de mudar e fazer alguma coisa diferente. Exato, né? Perde-se oportunidades ali, né? De gerar uma mudança na relação, às vezes que é importante também, né? Às vezes é uma lapidação, assim, na comunicação, na aproximação, de entender o outro, ouvir o outro, compreender de onde ele está falando. E se perde, né, oportunidades quando a gente fica muito preso nessas percepções, a esses medos, essas ansiedades, esses pensamentos. E eu acho que esses medos, eles têm uma origem assim, cultural. É, No Brasil, acho que a nossa cultura é de falar de forma mais indireta, ou é, não achar tão bom quando as pessoas são assertivas. Eu falo que eu uhum, já ouvi de pessoas que vieram morar aqui, que são de fora, que falam assim: parece que eu tenho que ficar inferindo, lendo nas entrelinhas o que vocês querem dizer. Quando alguém elogia o meu trabalho, tá realmente elogiando ou tem alguma coisa que eu preciso melhorar? Não fica claro para mim. Parece que vocês não são claros. Não é realmente. Acho que nem sempre. uhum, Então, acho que tem uma questão mesmo disso de não vou ser a pessoa que vai criar um problema por conta de uma questão cultural, né? Então faz sentido a gente ter medo, a gente não querer total. trazer o problema. Total, acho que esse medo, né, ele é bem complexo quando a gente vai analisar, né, ali num contexto, né, o quanto tem a ver com questões culturais, às vezes de gênero também, e também da Principalmente. própria relação que está ali na nossa frente, né, qual que é a relação que está ali na frente? Algumas, às vezes, deixam ainda mais complexo, né, criar esse tipo de comunicação, então, é importante você falar isso, Flávia, porque é muito complexo quando a gente começa a identificar, né, especificamente o que está acontecendo naquela comunicação. Tem várias, né, vamos chamar aqui de variáveis que estão contribuindo ali, talvez, naquele momento, para essa dificuldade de comunicação. Não é só uma questão, assim, vamos colocar assim, individual daquela pessoa, né, que só não tem habilidades. Ah, não tem Sim. habilidade de ser assertivo, né? É muito mais complexo do que isso. Tem toda uma questão cultural, de gênero, de relação individual com aquela pessoa, naquele contexto, de história de vida, que vai contribuir para aquela dificuldade naquele momento, né? E eu fiquei aqui pensando, ouvindo vocês, que se comunicar de forma, né, assertiva, ou cuidadosa, satisfatória, saudável, tantas outras qualidades que eu poderia incluir aqui, é de fato uma dificuldade, um desafio, uma coisa que traz a gente se depara com muitas questões para conseguir fazer isso de forma efetiva. Não é todo mundo que tem esse treino, essa habilidade, as questões culturais que a Flávia trouxe, né? E você, Marcela, também evidenciam o quanto a gente tem, né, essa pedrinha no meio do caminho. E aí eu fico pensando também nas pessoas que têm uma certa inabilidade e priorizam o silêncio, né? E priorizam não falar, e o quanto isso também é prejudicial. Como vocês já mencionaram, não pelo conflito ali com o outro, mas a Flávia falou: o problema já existe, né? Ele já tá ali, alguém já tá lidando com aquilo ali há algum tempo, mesmo que seja mais internamente, sozinha. É, e isso também se manifesta, né? De algumas formas, então sei lá, algum sentimento vai sendo alimentado, algumas percepções de alguma relação também está sendo alimentada e não necessariamente é o que está acontecendo. A gente adoece, né, gente, quando a gente começa a encher, assim, de coisinhas, entre aspas, dentro da gente, e o corpo vai sentindo também, né? A gente começa a ver outros problemas sendo gerados também, na medida em que essa habilidade é ineficaz, assim, né? Eu acho que tem esse tem impacto, assim, de. Você vai se sentindo invisível naquela relação. Desvalorizado, não reconhecido. E isso vai tendo esses impactos, como você falou, de autoestima também, né? Eu tô adorando, assim, ouvir vocês identificando tanta coisa importante,
também para falar. O que a Marcela falou sobre quem a gente quer ser na relação, o que tipo de relação que a gente quer ter, né? E fazer escolhas, na verdade, no fundo, é fazer escolhas sobre um monte de coisa na vida, né? E a comunicação, ela tá em todas as coisas que a gente decide construir e trilhar na nossa vida. É, até a comunicação com a gente mesmo. Na verdade, principalmente a comunicação com a gente mesmo. Então, a gente precisa identificar como que a gente vai fazer. Eu quero ter uma comunicação numa amizade, num relacionamento amoroso, enfim, no trabalho, ser sincera, eu preciso colocar o que está acontecendo comigo, mas como? Assim, com respeito, com cordialidade, como, né? E aí a gente vai trilhando, né? Tentando trilhar. Só que isso tem tudo a ver com o que a Jéssica está falando agora, sobre treino de habilidades. E habilidade a gente não tem como uma coisa, né? A gente treina, como a gente está falando aqui. Então, é tentativa e erro. E uma coisa é certa, a gente vai errar o tempo todo. Por mais que a gente já tenha uma história, né, uma facilidade ou um treino já no passado, a gente precisa lembrar que o que é constante é isso aqui. Aconteceu ontem. Nós somos psicólogas, ensinamos isso para as pessoas. A gente treina direto nas relações. Só que é um treino também errar, ouvir, pedir desculpa, Jéssica, eu não queria te colocar nessa situação de jeito nenhum, não era minha intenção, etc. E aí a gente treina o quê? Como é que eu faço para reparar? É possível reparar 100%? Nunca. 15 dias ela ficou com isso, né, ali engasgado, me cuidando. Ela não falou imediatamente para mim, sensível a, caramba, a Rai tá indo viajar, enfim, tanta coisa acontecendo. Foi super empática a mim. Não tem como eu reparar esses 15 dias. Mas minimamente eu olho e falo, caramba, né? Vamos tentar reparar minimamente daqui para frente. Mas isso que vai ter, o treino de habilidades envolve o falar, o saber ouvir, o tentar, o que que dá para fazer ainda. Porque o que acontece, uma vez eu ouvi isso numa aula e nunca saiu da minha cabeça, assim, o que acontece na relação, a gente precisa resolver na relação. Então, quando a Flávia estava falando bem assim, ai, às vezes a gente pensa, ah, isso vai mudar, isso vai melhorar, isso vai. Não, a gente precisa voltar para a relação e falar, olha, doeu aqui com você falando isso para mim, ou eu tô incomodada, não falei tudo, ou enfim. Então, o que acontece na relação, a gente precisa voltar para a relação. Achar que algo vai mudar magicamente aqui dentro, eu tenho que ser forte e superar isso. Não, isso não vai rolar. Eu estava pensando quando você estava falando, Rai, o quanto a gente também esquece que relação é uma via de mão dupla, né? Então, assim, a gente tem que entender também, colocar aqui em perspectiva, que tem um outro nessa relação também. A forma que ele vai aceitar o que a gente vai comunicar também diz muito sobre essa realidade, essa relação, ou a qualidade dessa relação, né? Então, às vezes, se arriscar, né, no tentar nessa tentativa e erro que você está colocando, também a gente tem informações de como é que é essa relação para a gente, de como o outro também está atento a essa relação, a gente, às nossas questões, ao que machuca a gente, ao que a gente gostaria de mudar, se aquilo também é importante para o outro. Então, eu sei que tem esse medo, né, de como é que o outro vai receber. Mas percebe que isso também é uma informação sobre essa relação, né? Isso também dá uma informação importante, um dado importante sobre a qualidade dessa relação que a gente construiu. Muito legal. Vocês falando de habilidade, já me remete direto à comunicação não violenta, né? Que é uma forma que tem toda a técnica de como a gente vai falar, e é bem fundamentada em princípios importantes da relação. E isso que você falou, Marcela, remete muito ao que o Marshall fala, que é assim, quando eu te trago alguma coisa que aconteceu de dificuldade, como a Jéssica falou para a Rai ontem, eu estou te dando uma oportunidade, porque essa relação é importante para você. Eu imagino, né? Assim, se a gente é casado, se a gente é amiga, se a gente trabalha juntos, é uma relação que é importante para você. Então, na hora que eu falo, olha, eu não gostei disso, ou isso que eu queria que fosse diferente, eu te dou essa oportunidade de cuidar dessa relação. Então, eu estou te oferecendo alguma coisa. E é importante o outro saber pegar isso, então cuidar, porque no exemplo que eu dei, né, quando a gente não fala e chega naquele limite já que você não consegue mais, né, e aí sim você fala,
Olha o tempo que essa pessoa ficou sem saber que ela precisava fazer alguma coisa a respeito disso. E às vezes a gente acha que é óbvio. É óbvio que essa pessoa percebeu que eu fiquei chateada. Como que ela não entendeu que eu não gostei daquilo? Como ela não sabe que eu preciso de tal coisa? E não dá pra gente contar que é óbvio. Não é óbvio, a gente precisa falar, nós somos responsáveis por isso, né? Por falar ao outro. E aí tem a responsabilidade do outro, do que ele vai fazer com isso. Então não é um problema que a gente gera para o outro, na verdade, né? É uma oportunidade mesmo de cuidado. Pensando, foi terapêutico, tô analisando aqui. Ai, gente, mas assim, trazendo, né, já também esse CNV, que eu acho que a gente teve o episódio, né, o episódio 19 com a outra Flávia, a Sim, Flávia é Amorim, lá do querida. Instituto CNV, a Flávia Hall, que também conhece ela e tudo. A gente teve esse episódio em que a gente falou bastante da CNV em si, e aqui a gente está trinchando um pouquinho mais com esse foco, né? Tá, e aí, como fazer então? Que tipo de impactos tem? E daí a gente talvez possa começar a falar um pouco disso, e eu já trago, assim, talvez um primeiro questionamento pra gente, assim, do tipo, então tá, então falar é importante. Será que eu tenho que falar tudo que eu tô pensando e sentindo? Como fazer esse filtro? Qual que é o ponto de partida para que a minha comunicação seja efetiva? Bom, eu acho que o que a Marcela falou, né, de se conectar com a relação, talvez seja o que defina onde eu preciso falar, qual vai ser o momento que eu preciso falar, né? O que que eu quero dessa relação nesse longo prazo? E aí a CNV, ela parte desse princípio da compaixão, né, de eu estabelecer relações com compaixão e com empatia pela outra pessoa. E o que eu acho que ela traz de muito interessante e de diferente é que o foco da fala passa a ser em mim e não no outro. Então, essa é uma habilidade importante que o Marshall fala o tempo inteiro, né? A nossa cultura não prepara a gente para isso. A gente aprende a falar do outro. Você é desorganizado, você é irresponsável, você é frio. E não a falar do que eu quero, do que eu preciso. Então, quando eu falo que alguém é bagunceiro, eu estou falando que eu tenho uma necessidade de organização. Quando eu estou falando que alguém é frio, estou dizendo que eu tenho uma necessidade de carinho que não está sendo atendida naquele momento. Então, quando a gente consegue mudar o foco da comunicação, né, para tirar as críticas, os julgamentos do outro e trazer para a gente, então eu vou avaliar o que eu quero, o que que eu senti naquele momento, o que que eu preciso e o que que eu posso pedir para essa pessoa fazer para atender essa minha necessidade. Eu acho que já reduz o impacto ruim também que uma conversa poderia ter, né, que trazer esse problema poderia ter. Porque ninguém gosta de se sentir julgado, né? De se sentir criticado. E realmente, na hora que alguém fala alguma coisa assim, uma crítica, traz esses rótulos, talvez a primeira coisa que me vem, assim, é de querer me defender. Então, se a pessoa fala, você deixou isso aqui bagunçado. Deixei, mas ontem eu arrumei a cozinha, ontem eu fiz isso, aquilo, então eu vou querer listar, provar para você que eu não sou bagunceira. E aí a gente sai do foco da conversa, né? A conversa não era decidir se eu sou bagunceira ou não, não era chegar no diagnóstico, né? Você é bagunceira assim. Mas era, olha, hoje você deixou a toalha em cima da cama e isso aqui eu não queria que acontecesse, né? Então a gente sai, quando a gente traz julgamentos, quando a gente traz críticas, que sai do ponto principal ali e tirar os julgamentos da conversa, então deixa uma conversa mais compassiva com o outro, né? E que vai ter mais chances também da pessoa realmente escutar e entender o que você precisa e ficar mais empático ao que você gostaria e poder fazer algo por você. Então, já que ela preza por essa relação também, né? Perfeito, e assim, a gente sai do local de falar você é bagunceiro, entra no local, ó, você deixou a toalha em cima da cama, né? Vira um apontamento de comportamento, apontamento não, uma constatação do que aconteceu, né? E como você se sente em relação àquilo, do que você precisa e necessita dele ou dela, né, naquela relação ali. É deixar de sair do local da avaliação, né, e falar em primeira pessoa. Olha, quando você deixou a chave em cima dessa mesa, eu, né, não gostei, porque, enfim, né, mil e uma explicações para isso. Mas é voltar para a primeira pessoa, né, do porquê que eu não gostei disso, né, o que que nisso me incomoda, do que eu necessito dessa pessoa nessa relação. Porque senão vira um apontamento mesmo, você estava falando em defender, eu estava escrevendo defender na mesma hora, sabe, assim, eu falei, gente, é isso mesmo, a gente entra num espaço de se defender, né, de justificar comportamentos, de falar, não, mas eu não sou essa pessoa, eu fiz isso tudo, então eu não sou bagunceiro. Peraí.
não sou essa pessoa. E aí se perde, né, na comunicação o objetivo dela. Não se resolve o problema, não se cuida do problema e se torna outra coisa, né? Onde a gente vê até as brigas escalarem, né? As conversas escalam. Quer dizer, a gente pode defender ou atacar também. Ah, é, mas Exato. você deixou naquele dia a toalha também, né? E aí Isso. vai entrar numa disputa, então, quem é o mais bagunceiro, né? E Isso. não E era quem isso. tem isso, e Não é quem tem sobre razão no isso. final, né? Que vira eu que tenho razão, não é você. E aí se perde Alguém vai ganhar. completamente. Uhum. Exato. Então, o que que Outra você frase que quer, eu né? sempre falo, assim, é que numa conversa, numa relação, não é um contra o outro, né? Não estou aqui para decidir quem é o bagunceiro, quem é o frio e quem é o carinhoso, né? Eu estou um pelo outro. Então, você está me dizendo que a É. bagunça hoje incomodou, essas coisas fora do lugar incomodaram? Tá, então eu estou aqui por você, o que que eu posso fazer, né? E às vezes também não vai estar ao meu alcance. Tipo, olha, hoje não dá, hoje eu não consigo fazer isso. Uhum, Estou cansada, né? Faz parte uhum. também. E é interessante porque, lembrando dessa parte, né, que a Jéssica estava perguntando se a gente deve falar tudo o que a gente pensa, né? É, eu fico pensando o quanto que se perde o propósito mesmo, né? Se a gente falar tudo o que a gente pensa. Então, depende muito do que a gente precisa falar atrelado ao que a gente pensa, porque a gente precisa ter antes um processo de consciência, né? Ter consciência e intenção, assim, uma organização. Eu vou falar para que isso? Qual é a função de externalizar o que eu estou pensando? Porque nem todo pensamento é útil. Nem todo pensamento vai me ajudar a construir o que eu quero verdadeiramente para minha vida. Então, algumas falas que acontecem aqui dentro, ou a gente precisa editar, né? Ou a gente precisa só ignorar mesmo. O que que eu vou gerar com essa fala, o que que eu vou construir ou destruir mesmo. Porque às vezes o que a gente quer é só se aliviar falando o que a gente está pensando. E a gente não está ajudando a gente mesmo, só se aliviando, né? Eu tô com raiva, eu vou falar de qualquer jeito, eu vou, enfim, não vai ser efetivo a longo prazo, assim, o que que eu tô com... A Flávia estava falando, né? A relação fica envenenada, né? Então, quem que quer uma relação envenenada? Né? Não é gostoso isso, não faz bem para a vida, enfim. E então a gente precisa pensar e aprender, né? Eu acho que isso é uma coisa que ninguém morre com um troféuzinho. Eu sei me expressar 100%. A gente morre aprendendo, gente, a se comunicar de forma efetiva, porque o que funciona numa relação não vai funcionar em outra, o que funciona numa fase da vida naquela relação não vai funcionar em outra fase, e assim vai, assim. Então, depende muito e a gente precisa ter um processo tanto de aprendizado como também de consciência, né, do que está acontecendo, e aí volta porque a gente estava falando no início de identificar, de cuidar. Isso é cuidado, né? A Flávia falando que é uma oportunidade mesmo de construir, de cuidar da relação, de manter relações, que é o maior desafio, assim, manter as relações ao longo da vida, que sejam importantes, né, gente? Esse papo tá muito bom, mas deu muito pano pra manga. A gente vai fazer a parte 2, então o papo continua no próximo episódio. Acompanhem a gente. Se você estiver vendo a gente pelo YouTube e estiver gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e clique em gostei abaixo do vídeo. Se estiver ouvindo pelo Spotify, avalie o nosso podcast e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, pelo @Nós na Real. Agora conta pra gente. Na real, você gostou desse episódio? O que você costurou por aí? Quer ajudar no próximo? É só falar com a gente pelas redes sociais. Aliás, esse é um projeto autônomo, mas que demanda diferentes tipos de investimento. Então, se você quiser, clique no link do Apoia-se aqui na descrição do episódio e nos ajude a manter esse podcast.